Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Nessa videoaula, hoje, agora, nesse momento, você vai ver um pouco sobre os modelos atômicos e a constituição da matéria. Sempre lembrando que essa videoaula é voltada para os alunos de nono ano do ensino médio, do ensino fundamental, ainda não do ensino médio, né? Do ensino fundamental 2. Espero que vocês gostem. Comecemos então os nossos estudos sobre modelos atômicos. Bom, os modelos atômicos, eles foram sendo desenvolvidos conforme a história da humanidade também vai sendo construída. Então, lembre-se sempre, os modelos atômicos vão sendo desenvolvidos com base em ideias que já existiam, não é mesmo? Nós falaremos aqui de 4 modelos atômicos. Vamos começar com o modelo atômico de Dalton. Dalton, ele revoluciona o estudo da atomística quando em 1808, ele publica um livro chamado Novo Sistema Filosófico da Química, onde ele trazia algumas ideias sobre os átomos. Então, nesse livro, ele dizia que os átomos eles eram indivisíveis e que substâncias simples eram formadas sempre pelo mesmo tipo de átomo. Então, se você olhar na nossa figura aí, né, então ele já conhecia o hidrogênio, o carbono, o alumínio, e ele vai desenvolvendo modos de representar cada um desses elementos, desses átomos, tá? Cobre, mercúrio, potássio, enfim. E ele dizia que para formar átomos compostos, como ele chamava, esses átomos compostos eram constituídos de átomos de substâncias simples que se uniam, né, em proporções que poderiam ser, na maior parte das vezes, simples, ou seja, 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, para formar elementos compostos, como por exemplo a água. Se você observar aqui a representação do Dalton para a água, ele já sabia que a água era feita de hidrogênio e oxigênio, tá? E a proporção para a constituição da água, na representação do Dalton, era uma proporção simples, né? No caso aí de 4 para 4. Então eram 4 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Tem um outro exemplo aí da representação da amônia, por exemplo, por exemplo, né? Ótimo, né? Tem a representação da amônia aí, né? Onde ele já sabia que a amônia era constituída de nitrogênio e hidrogênio, proporção também simples, né? No caso também 4 para 4, e assim sucessivamente. Esse modelo foi importante para provar a lei das massas constantes e a lei da conservação das massas, desculpa, e a lei das proporções constantes. Tá? Então, o modelo de Dalton ele foi importante para isso, para que se provar essas duas leis, as leis da conservação das massas e a lei das proporções constantes. Vamos para o próximo modelo atômico. Esse próximo modelo atômico de Joseph Thomson, ele traz um elemento novo. Não, né? Mas alguns elementos novos. Através de experimentos utilizando tubo de raios catódicos, que durante muito tempo na humanidade foi usado, por exemplo, na construção de aparelhos de televisão. Sabe aquelas televisões grandes, enormes? Tinha um tubo de raios catódicos lá dentro. Então, John Thomson, né, Joseph John Thomson, ele traz novas informações sobre a constituição do átomo. Então, nos experimentos de Thomson, ele percebe que, sim, o átomo não é indivisível, mas sim divisível. Por quê? Porque nos experimentos de Thomson, ele percebe a presença de um elemento que possui carga elétrica, que foi chamado depois de elétron, tá? Então, o modelo do Dalton, que a gente viu anteriormente, não explicava a propriedade da matéria, a propriedade elétrica da matéria. Já o modelo de Thomson consegue explicar essa propriedade da matéria, que é a carga elétrica, com a descoberta do elétron. Então, o Thomson acreditava que o átomo era também esférico, como o de Dalton, porém era uma massa, né, como a gente pode olhar aí
nessa figura representativa do modelo de Thomson, sempre lembrando que é uma figura representativa, tá? Não dá para ver o átomo. É por isso que a gente chama de modelo. E a gente consegue perceber que nessa representação eu tenho uma figura, né, uma esfera vermelha e rosa, que ela é positiva e distribuída aleatoriamente nessa esfera, temos esses pontinhos amarelos que são os elétrons, que têm carga negativa. O Thomson acreditava que o átomo deveria ser sempre neutro, tá bom? Esse era o modelo de Thomson. Continuando a nossa viagem do tempo pelos modelos atômicos, chegamos agora num modelo atômico mais complexo. Não que os outros não eram complexos, mas esse agora já bem mais elaborado. É o modelo de Ernest Rutherford. Veja aqui, se você olhar pelas datas de nascimento e falecimento, tanto de Thomson quanto de Rutherford, eles foram contemporâneos, ou seja, eles viveram na mesma época. O Rutherford, ele, com um experimento que está representado aí nessa figura, ele consegue perceber algumas coisas muito importantes sobre a constituição da matéria, sobre a constituição do átomo, tá? Então, vamos dar uma olhada aí. Esse experimento, muito conhecido como experimento de Rutherford, ele construiu um canhão de partículas alfa. O que era partículas alfa? Tanto o Rutherford como Pierre Curie já sabiam que alguns elementos emitiam partículas com uma constituição parecida com o núcleo atômico do hélio, tá? Que foi chamada de partícula alfa. Então, numa caixa de chumbo, aí, o Rutherford coloca uma massa de polônio e direciona, essa caixa ela tem um orifício, e por onde vão sair essas partículas alfa. Essas partículas alfas percorrem um caminho aqui, ó, até atingirem uma lâmina de ouro. Bem fininha, bem fininha, bem fininha, bem fininha, bem fininha, essa lâmina de ouro, né? O que o Rutherford percebe com esse experimento? Que esse feixe de partículas alfa, a maior parte dele passa direto e atinge esse detector aqui, né? Também chamado de anteparo. Ele atinge, a maior parte atinge sempre no mesmo ponto. Algumas partículas alfa se desviam e algumas, né? Então, a maior parte atinge aqui, ó, atravessa direto a lâmina de ouro. Algumas partículas alfas são desviadas e algumas partículas alfas retornam basicamente à posição anterior. O que ele percebe com isso? A posição de partida, né? O que ele percebe com isso, então? Que existe uma região dentro do átomo que é vazia. Por quê? Por que ele percebe que é vazia? Porque as partículas alfas passaram direto, sem nenhum tipo de interferência. Mas tinha alguma coisa lá que tinha a mesma carga elétrica da partícula alfa, e o Rutherford já sabia que as partículas alfas tinham carga positiva. Vamos colocar esse dado aqui, ó. Carga positiva. Já se tinha um estudo da eletricidade bem mais complexo quando o Rutherford fez o experimento dele. Então, se a partícula alfa desviava, é porque tinha alguma coisa no núcleo que também era positiva. Ou seja, cargas de mesma característica, né, positiva, já se conhecia que essas cargas já se repeliam. Então, tinha alguma coisa lá nesse átomo que também era positivo. E que era maciço. Por quê? Porque algumas partículas alfa batiam nesse algo maciço e retornavam, né? Então a gente pode perceber aqui, ó,
uma representação melhor do experimento do Rutherford, né? As partículas alfas, umas colidem com o núcleo atômico, ó, colidindo com o núcleo atômico, algumas apenas desviam, como essa daqui, ó, quando se aproximam do núcleo atômico, e a maior parte passa direto, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um simulador muito bacana, também da University of Colorado, que simula para a gente esse experimento de Rutherford. Então, vamos ao experimento de Rutherford. Então, estamos aqui no ambiente de simulação, tá? Sempre lembrando que esse simulador, os links para esse simulador, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Então, na hora que você abre aí o simulador, tem dois modelos atômicos, né? O modelo de Rutherford e o modelo bolo de passas. Cara, o modelo bolo de passas, modelo de Dalton, desculpa, modelo de Thomson, tá? Então tá aí, modelo atômico de Rutherford, o átomo de Rutherford e o átomo bolo de passas, que é o modelo do Thomson, tá bom? Como o nosso assunto aqui é Rutherford, vamos direto para o Rutherford. Se você quiser experimentar depois, vou deixar o link aí para vocês utilizarem o simulador. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Ó, então tem aqui, ó, a eletrosfera com os níveis de energia do elétron. Sempre lembrando que níveis de energia já é algo mais que nós vamos ver mais à frente no modelo atômico de Niels Bohr, tá? Mas existe aqui a eletrosfera. O Rutherford imaginava que a eletrosfera, o elétron estava na eletrosfera e que girava, né, orbitava ao redor do núcleo. Então ele já desenvolve esse modelo, mas ele não está ainda distribuído em níveis de energia. E está aqui, ó, o nosso canhão de partículas alfas, tá? Então, vamos liberar essas partículas alfas. Eu vou selecionar aqui para exibir a trajetória, para a gente dar uma olhada lá no experimento de Rutherford. Então, tá aí ó, a emissão de partículas alfas. Então se percebe que muitas passam direto, ó. Algumas, quando se aproximam do núcleo atômico, se desviam. E algumas chegam a colidir realmente com o núcleo atômico e acabam retornando para a posição próxima da posição de lançamento, né, de partida, tá? Então, para dar uma olhada um pouco diferente, então o núcleo aqui atômico e as partículas alfas, então algumas se desviando aí, né, e outras quase que colidindo, ó, essa daqui, ó, retorna quase para a posição de partida, tá bom? Elas se repelem porque a partícula alfa é positiva e o núcleo atômico, segundo o modelo de Rutherford, era positivo. Tinha alguma coisa lá que era positivo e isso a gente sabe que depois vai ser chamado de prótons, tá? Depois se descobre, né, depois do Rutherford, se descobre que existe também no núcleo atômico algo chamado de nêutrons. Então, os modelos atômicos, como eu falei anteriormente, vão evoluindo durante a história e cada cientista vai dando a sua contribuição. Então aqui a gente tem os prótons, os nêutrons e as partículas alfas, que são representadas aqui por núcleos atômicos do elemento hélio, tá bom? Tem a mesma característica desse núcleo atômico do elemento hélio. O último modelo atômico que a gente vai falar nesta videoaula é o modelo atômico de Niels Bohr. Às vezes, em algumas literaturas, é chamado de modelo de Rutherford-Bohr. Tá? Nesse modelo atômico, o Bohr, através de alguns experimentos com gases, percebe que o átomo, quando recebe uma quantidade de energia que foi chamada de quantidade de energia quantizada, ou seja, um pacote de energia conhecido,
esse átomo emite luz. Uau! Então, a partir do Niels Bohr, você tem um modelo atômico em que tem alguma coisa no átomo que, quando esse átomo recebe energia, ele emite luz. Então, o Bohr, com alguns experimentos, ele percebe que quem emite luz são os elétrons, e que os elétrons, diferentemente do modelo atômico de Thomson lá, que acreditava que os elétrons estavam no núcleo atômico colocados de forma aleatória, o Bohr já descreve um modelo atômico em que os elétrons estão numa região chamada eletrosfera e divididos em camadas, né? Então você tem o Rutherford mostrando para a gente que existe um espaço vazio, que é a eletrosfera, e o Bohr traz para a gente que essa eletrosfera está separada em níveis de energia. Então, quando um elétron recebe uma quantidade de energia certa, ele muda de nível, como esse aqui, por exemplo. Ele muda de nível de energia. Então, ele estava na camada mais próxima, que é o primeiro nível de energia. Os níveis de energia foram descritos por Bohr com letras. 7 níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q. Então, o primeiro nível é o nível K. Então, esse elétron estava no nível de energia menos energético, recebe energia, muda de nível de energia e fica excitado. Ele não fica estável nesse nível excitado e tende a voltar para o nível de energia inicial. Para voltar, ele tem que eliminar, emitir energia. E essa energia é emitida na forma de um fóton, que é luz, né? Por exemplo, essas lâmpadas fluorescentes que as pessoas têm em casa. O que tem dentro de uma lâmpada fluorescente? Tem um gás. Quando eu excito esse gás, né, ligo ele nos polos elétricos e excito esse gás faz o quê? Emite luz. Essa é a ideia do modelo atômico de Niels Bohr, né? Então, quando o elétron muda de nível de energia, para cada nível de energia que ele muda, na hora de voltar, ele emite um pacote de energia diferente, ou seja, ele vai emitir uma luz de cor diferente, tá bom? Então a gente pode ver aí na nossa representação, que quando o elétron sai do primeiro nível para o segundo nível de energia, na hora de voltar ele emite uma luz de cor vermelha. Quando ele sai do primeiro nível de energia, vai ao segundo nível de energia e tende a voltar, ele vai emitir uma luz azul clara. Quando ele vai do primeiro nível de energia para o terceiro nível de energia, para voltar, ele emite uma luz de cor azul escuro, tá? Então, o modelo atômico de Niels Bohr traz para a gente, então, os elétrons distribuídos em níveis de energia e que quando o elétron muda de nível de energia para ele voltar ao nível de energia anterior, ele emite um pacote energético quântico chamado fóton, que nada mais é do que luz, tá bom? Então a gente conseguiu ver aí os 4 modelos atômicos da história da atomística, né? O modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford e o modelo de Niels Bohr. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa um like para fortalecer o canal. Valeu, galera!